nome. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Podeis assentar-vos em nome do Senhor, glorificando a Deus. Que o Senhor Deus nos fale nesta noite por sua palavra. O Apocalipse de Jesus Cristo foi o último livro que o Espírito Santo inspirou para ser escrito. O Espírito de Deus, ao longo de 1600 anos, inspirou somente 66 livros. Apenas 66 livros ao longo de 1600 anos. O primeiro livro que ele inspirou para ser escrito foi o livro de Jó. Depois inspirou o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Inspirou o livro de Josué, de Juízes, de Ruth, primeiro e o segundo livro de Samuel, primeiro e o segundo livro dos Reis, primeiro e o segundo livro das Crônicas. Inspirou todo o Antigo Testamento, 39 livros. Inspirou todo o Novo Testamento, 27 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Inspirou 66 livros. O último foi o livro do Apocalipse, um livro de 22 capítulos, o mais enigmático de todos os livros do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada. Passamos a vida inteira para ler os 22 capítulos e ainda não conseguimos compreender o que significa. Ele começou assim. No capítulo 1 se diz que há uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Chamou um anjo, entregou ao anjo o dever de revelar. O anjo veio e encontrou um homem de mais de 90 anos de idade, chamado João.
o evangelista João, aquele mesmo João que iniciou a sua carreira cristã com João Batista. O homem que escreveu o livro do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o Evangelho e as 3 cartas. Serviu a Cristo a vida inteira, nunca pensou em se desviar, em abandonar o Evangelho, servir outros deuses, dar uma parada e um tempo. Serviu a Cristo todos os dias de sua vida. Tendo mais de 90 anos de idade, foi perseguido por um imperador romano chamado Diocleciano e foi banido para uma ilha que era a Ilha da Morte, uma ilha de degredo para onde se enviavam os inimigos do Império Romano e do qual ninguém voltava, porque a ilha de Patmos era uma ilha deserta, era uma ilha penitenciária. Os piores facínoras eram enviados para lá. A ilha tinha leões, ursos, leopardos, chacais, sem contar canibais, homens que comiam homens, facínoras, homens sanguinolentos, para sobreviver na ilha só por um milagre, porque se escapasse dos animais ferozes, caía na mão dos facínoras. Não tinha comida na ilha, era necessário ou comer os animais ou comer gente. Quem tentasse escapar a nado era devorado por tubarões, feras do mar. Foi banido para Patmos e lá esquecido, lá deixado, mais de 90 anos de idade. E ele diz: por que ele foi banido para Patmos? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, fui banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que eu dou de Jesus. Foi por esta razão que ele foi banido para Patmos. Não é porque ele estava em pecado, não é porque Deus queria puni-lo, não é porque Deus estava zangado com ele. Pelo contrário, Deus estava satisfeito com João. O testemunho que ele dava de Jesus Cristo era perfeito. Ele não inventava modas, não inventava doutrinas, não inventava um Cristo. O testemunho de João era perfeito. Leia o Evangelho de João na íntegra. Comece no capítulo 1 e vá até o capítulo 21. Veja se existe uma vírgula do que João escreveu sobre Jesus que seja uma blasfêmia, que seja uma desonra. Pelo contrário, quando você lê o Evangelho de João, você fica mais crente, você fica mais consagrado, mais fervoroso, mais desejoso de falar de Jesus. Você se enche do Espírito Santo só em ler o Evangelho de João. As bodas em Caná da Galileia, a conversa com Nicodemos, a conversa com a mulher samaritana, a cura do homem que estava no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães no deserto, a ida de Jesus até o templo. E quando ele fala sobre a descida do Espírito Santo, você vai se enchendo do Espírito Santo só de ler o Evangelho. Quando você lê a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, você tem vontade de amar mais as pessoas do que você já ama, ser mais consagrado, mais próximo de Deus, mais crente na verdade. Ele era um homem que estava no prumo, ele estava aprovado, não havia dúvidas de fé no seu coração, não havia titubeação, não era um homem covarde, era um homem corajoso. Apesar de tudo isso, Deus permitiu que Diocleciano, um imperador perverso do Império Romano, pegasse o velhinho de 90 anos de idade e levasse ele junto com assassinos, estupradores, ladrões, latrocidas, levasse ele para uma ilha para onde as pessoas eram levadas para serem devoradas por leões, por chacais e por ursos. Irmãos e irmãs, estar na presença de Deus é bom demais. A blindagem que nós recebemos é no coração, a blindagem que nós recebemos é na fé. Você tem uma fé
blindada pelo Espírito Santo, as setas do inferno não penetram na tua fé. Mas como disse o apóstolo Paulo, por fora nós sofremos muitos combates. Pertencemos ao reino de Deus, e pertencer ao reino de Deus significa que você deve ser fiel até o fim, até o dia da volta de Jesus. Você é fiel, mas não deixará de padecer tribulações. Você é fiel, mas não deixará de padecer tristezas. Você é fiel, mas não deixará de padecer perseguições. É fiel, e por ser fiel pode padecer muitas injustiças. João era fiel, padeceu uma injustiça e foi banido para a ilha da morte, a ilha de Patmos. Ainda assim, ele diz que não titubeou, pelo contrário, era o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? O domingo. Domingo é o dia do Senhor. Era o dia do Senhor e ele estava adorando a Deus. Ele disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Significa que ele, apesar da tribulação, da angústia, da perseguição e da tristeza, ele não deixava de adorar a Deus, acontecesse o que acontecesse, viesse o que viesse. E esta é a palavra do Senhor para todos vocês nesta noite. Todo aquele que quer viver uma vida digna diante de Deus, íntegra diante de Deus, padecerá perseguições, mas venha o que vier, aconteça o que acontecer, no dia do Senhor, adore a Deus, adore ao Senhor, porque Ele é digno da tua adoração, do teu louvor, do glória, do aleluia, de todo o avivamento, aleluia. Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer aos irmãos e às irmãs. Algumas pessoas pensam que o avivamento vem somente da parte de Deus. É Deus quem faz o avivamento. Um parênteses, irmãos: avivamento é feito pelo crente. É o crente que faz avivamento. É o crente que provoca o avivamento. É o crente que se move diante de Deus e fala: Senhor, eu estou vivo no culto. Senhor, eu estou vivo na terra. Senhor, eu estou vivo na minha casa. Quer ver? Aí você adora o Senhor, aí você louva o Senhor, aí você glorifica o Senhor, aí você invoca o Senhor, e o crente começa a se mover, com o mover do crente da direita, o crente do meio, o crente da esquerda, o crente do ministério. O avivamento começa a descer dos céus para a terra e subir da terra para os céus. Quem provoca o avivamento é a tua adoração. Não há do que reclamar se nós não iniciarmos um mover diante de Deus. Ninguém pode reclamar de uma igreja se a própria pessoa não entender o mistério que é a igreja. E isso nós vamos entender, se Deus nos permitir, nesta noite, amém? O homem está avivado. João tem quantos anos eu falei? 90. Ele não tem 16 como essa bela juventude, 14 ou 13. Ele não tem 60 ou 70 como você, 40 como eu. Ele tinha 90 anos de idade, e ele não estava num banco confortável, com ventiladores girando de um lado para o outro, com iluminação perfeita, com um som de acústico no ouvido, com telão. Ele não estava, muito pelo contrário, ele estava num lugar que era inóspito, ouvindo barulho de leão, de urso, de leopardo, de chacal, xingamentos. Apesar disso, com 90 anos, num lugar inóspito, era domingo, era o dia do Senhor, e ele estava em espírito, glória a Deus. Ele não estava na carne, ele estava em espírito, irmãos, porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que diferenciar. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Eu disse espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. É assim que se adora a Deus. Glória a Deus. E o homem estava tomado pelo Espírito, meus irmãos, tão tomado pelo Espírito que a Bíblia diz assim, que ele foi arrebatado. Ele teve um arrebatamento dos sentidos.
Para ele já não estava mais em Patmos, ele já não estava mais ouvindo ursos e leões. Pelo contrário, a Bíblia diz o seguinte: que ele ouviu de trás dele uma grande voz. Será que é um leopardo? Será que é um leão? Será que é um chacal? Será que é um assassino? Será que é um brutamontes? Não, meus irmãos, não é isso que um crente espera. Se você está adorando a Deus, se você está buscando ao Senhor, se você anda em espírito, você não está esperando ouvir demônios, nem diabo, nem Satanás, nem ameaça. Você está esperando ouvir Deus falar com você, o Espírito falar com você. Você veio buscar o Senhor e o Senhor também veio buscar você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a esperança da igreja. Venha para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar com você. E ele ouviu uma grande voz atrás dele. Aí a Bíblia diz que a grande voz falava com ele com uma trombeta. Olha Deus falando. Deus está dizendo o seguinte: eu venho falar com você, eu venho falar em alto som. Eu vou falar num tom que você entende. Eu vou falar num vocabulário que você entende. Eu vou falar numa linguagem que você entende. Mas é para você parar tudo que você está fazendo e ouvir o que eu estou dizendo. A Bíblia diz: eu ouvi uma grande voz. Não foi um sussurro não, meus irmãos. Não foi um cochicho não. Foi uma grande voz. E a voz era como de trombeta, que dizia: me permita que explorar um pouco da potência desse microfone. Eu não vou conseguir chegar na potência daquela voz, mas se pudesse, a voz dizia para ele em alto tom: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus está falando alto com você nessa noite. Não está brigando com você, não está ralhando com você. Sabe por que ele tem que tocar uma trombeta? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um lugar de despertamento. O que é a igreja? Igreja é um lugar de despertamento, porque está escrito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Igreja não é um lugar de você ficar tosquenejando, meu irmão. Igreja não é um lugar de você ficar cambaleando, meu irmão, minha irmã. Igreja não é um lugar de você ficar desanimado, esmorecido, não vê a hora do culto acabar. Não, igreja é um lugar de você chegar e receber um toque de trombeta, avivamento, despertamento. Glória a Deus, glória a Deus. Tem um hino na harpa que diz assim, ó: canta com vida crente, canta. É assim, irmãos? Não é assim. Eu que nada conheço de compasso, eu acho que é mais ou menos assim: canta com vida crente, doce será cantar. Olha só para frente, deixa o teu pesar. Não é assim? Igreja, meus irmãos, é um lugar onde Jesus tem que falar alto, porque Ele quer crente vivo, acordado, despertado, para ouvir o que Deus tem para falar. Glória a Deus. Manifesta a tua vida diante do Senhor. Eu duvido que se você estiver sonolento e o pastor Aldo chegar e dar um toque de trombeta no teu ouvido, se você continua dormindo, eu duvido. Você pode estar na rede mais gostosa aqui do Paraná, quando ele der um dó, mas meu Deus, se você pular assim, ó, é o que Deus está falando: desperta, pula do teu banco, pula da tua cadeira, pula da tua posição, recebe o despertamento, serve ao Senhor com alegria, com força, com fôlego, com vigor. Glória a Deus. Ah, mas é que você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Tem leão lá, tem chacal lá, tem facínora lá,
Não tem, né? Esse homem aqui tinha dentro da caverna dele, mas não importa, ainda que ele estivesse lá na caverna de Daniel, ele adoraria o Senhor com o mesmo espírito. Oh, glória a Deus! Aí lá vai ele. Já que Deus está falando assim alto comigo, a Bíblia diz o seguinte: que quando ele viu, a voz falava atrás dele. Olha como que Deus é sabido. Deus, ele aparece para você atrás, não aparece na sua frente, porque na frente é muito cômodo, já está virado para frente mesmo, fica para frente. Não, Deus, quando ele quer despertar, quando ele quer dar um dom, quando ele quer renovar você, quando ele quer te abençoar, quando ele quer te prosperar, quando ele quer te transformar, ele chega por trás assim, Felipe, pastor Aleri, ele chega por trás, está aqui o pastor Aleri, aí chega o Senhor Jesus, e chega o homem está aqui, e ele dá uma voz de trombeta no ouvido do homem por trás, e começa a falar assim: o que você vê? Quando toca no homem é para despertar, é para chamar atenção, é para o homem voltar-se, olhar para Jesus, e Jesus vai falar passe a passe com ele. Deus abençoe, amado. Deus chega por você até você, e ele chega por trás, porque se você realmente quer ouvir, você no mínimo vai ter que virar, no mínimo você tem que se voltar para Jesus. Da onde é que está vindo a voz de Deus? Então vire-se para ela. Como é que Deus está falando com você? Vire-se para ela, siga a voz de Jesus que está falando com você. Glória a Deus. Mas eu estou ouvindo da direita, então vira para a direita. Mas eu estou ouvindo da esquerda, então vira para a esquerda. Sei lá, eu estou ouvindo do teto, então levanta a cabeça, mas se movimente em direção ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele dizia: o que você vê, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia para onde? Para a igreja. Com quem é que Jesus está falando agora? Jesus está falando com o Planalto Central? Jesus está falando com a Câmara dos Vereadores? Jesus está falando lá com a rampa do Congresso? Com quem que Jesus está falando agora? Eu estou falando com a minha igreja. A voz de Jesus é direcionada para quem pertence à sua igreja. Jesus tem alegria em falar com você. Quando ele conta, quando ele olha, quando ele te vê, você está na igreja. E ele fala: eu quero falar com a minha igreja. E aí ele começa a dar nome, porque Jesus, irmãos e irmãs, ele é meticuloso. Jesus não erra endereço, Jesus não erra casa, Jesus não erra o nome da pessoa. Jesus, ele começa a falar por nome, porque tinha mais de 7 igrejas na Ásia. A Ásia tinha muitas igrejas, mas Jesus, ele falou: mas nesta noite eu quero falar com a igreja de Éfeso, com a igreja de Esmirna, com a igreja de Tiatira, com a igreja de Pérgamo, com a igreja de Sardes, com a igreja de Filadélfia e com a igreja de Laodiceia. O que significa? Eu quero falar com vocês que estão todos aqui convocados. Aqui é uma reunião plenária, e nessa reunião plenária começa aqui com o meu irmão Moisés, vai passando por todo o ministério aqui, passa pelo pastor Aldo, vem aqui pelo primeiro, segundo, terceiro banco, vai alcançando você que está aí, que costuma se sentar no último banco, vem pela segunda, terceira, quarta fileira, pega o sonoplasta, vem descendo, acaba aqui na mocidade. Jesus faz questão de falar com todo mundo. É uma convocação, é Jesus chamando a atenção da sua igreja, porque Jesus não vem simplesmente para participar do culto, ele vem para oferecer culto. Aleluia, glória a Deus. E você está aqui por convocação. Teu nome foi contado nos céus hoje, na lista de presença daqueles que vieram ouvir a palavra do Senhor. O que você vê, João, não guarda para você não, você vai enviar para todas essas igrejas que eu estou mandando. Aí a Bíblia diz que quando João virou, que ele olhou da onde que a voz estava vindo, aí ele viu 7 castiçais de ouro. Não era de prata, não era de ferro, não era de bronze, não era de vidro,
não era de porcelana, não era de pau a pique. Os 7 castiçais eram de ouro. E lá no versículo de número 20, ele explica o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro é essa: as 7 igrejas são os anjos, e os 7 castiçais de ouro são as igrejas que estão na mão direita de Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas que olham para a igreja e menosprezam ela, acham que ela é feita de qualquer coisa e não sabem que a igreja é feita de ouro, ouro refinado por Jesus. Jesus valoriza a sua igreja, e você que está aqui nesta noite é chamado por Jesus para valorizar este lugar de culto, para valorizar esta casa de orações. Jesus olha para a sua igreja e ele vê que ela vale ouro. Muitas pessoas menosprezam e dizem: que é aquilo? É do mesmo jeito, é igual em todo lugar. E outras pessoas dizem assim: quem dera a minha igreja fosse igual àquela outra igreja. E você está sendo enganado pela sua própria inteligência, porque a tua igreja é feita do mesmo material que a outra igreja. Lá é de ouro, mas aqui é de ouro também. Aqui é de ouro e lá é de ouro também. Glória a Deus. Diz o Espírito Santo: comece a valorizar o lugar que você senta, comece a valorizar o lugar que você congrega, comece a valorizar o lugar que te abençoa, e comece a valorizar o anjo da igreja, porque na hora de Jesus chamar, ele não chamou o presbítero ao lado, na hora de ele chamar, não chamou a membresia ao lado. A Bíblia diz: escreve-o e envia-o aos 7 anjos das 7 igrejas. Glória a Deus. Glória a Deus. É com o anjo, meus irmãos, que Jesus vai falar diretamente, e depois o anjo vai falar com a igreja. E isso é bom demais para nós. Irmãos, como eu gosto de ter pastor. Meu Deus, eu gosto de ter pastor, porque o pastor serve como um guarda-chuva. Eu entro debaixo do guarda-chuva, e quem é que leva toda a responsabilidade? É ele. Mas eu gosto demais. Ao invés de Jesus chegar em mim direto e falar para mim fazer as coisas mais pesadas, chega para o meu pastor e trata com ele de todas as coisas. Quando chegar em mim, chega só uns pinguinhos, porque chuva cai mesmo e molha mesmo. Por isso que a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas suas almas, como aquele quem haver de dar conta. Amém? João, eu tenho uma mensagem muito importante para enviar para a minha igreja. Mas ao invés de você chamar a igreja toda, fala com o pastor, fala com o anjo da igreja, mas chama todo mundo. É uma convenção de igrejas. Convenção de igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não fica ninguém de fora. Aí você pode pensar o seguinte: só igreja top, né? Só igreja boa, né? Nada, meu irmão. Das 7 igrejas, 5 estavam ruins. Das 7 igrejas, 5 estavam com problema. Porque Jesus, ele fala com todo mundo, com você que está bem, que está empregado, que é saudável, teu casamento está de vento em popa, mas fala com quem está passando com tribulação, com angústia, as coisas não dão certo, faz e não acontece, acredita mas não vem. Jesus, ele não exclui ninguém. Ele quer todo mundo presente, porque ele sabe como falar com cada pessoa, com cada membro, com cada pastor, com cada ministro, com cada ministrante e com cada ministrado. Amém? Chama todo mundo. E por que tem que chamar todo mundo? Tem que chamar todo mundo por causa que não estava bom. Não estava bom. Quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, você percebe que Jesus chega para a igreja de Éfeso e fala para o pastor: escuta, você está fazendo quase tudo certo, só tem um problema, você não faz com amor. A igreja de Éfeso: como que é, Senhor? Não, aqui o pastor não fala. No Apocalipse o pastor não fala, só ouve. Só ouve.
E é Jesus que fala: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, pusestes as provas que dizem que são e não são, mas uma coisa eu tenho contra você: você já não ama mais do jeito que você amava antes. E repreende o pastor. Por isso que eu gosto de dizer pastor. Eu gosto, porque aí Jesus chega direto nele, nem precisa de mim, ó, me dispensa. Eu que acho que sou uma grande coisa. Jesus fala: senta aí e aprende. Jesus vai no homem de Deus e fala com ele diretamente e diz a ele: põe amor, volta a praticar as primeiras obras colocando o amor, porque se você continuar fazendo sem amor, não chega longe. Aí o anjo de Éfeso voltou para a cadeira dele, aí chamou o anjo de Esmirna. Quando chamou o anjo de Esmirna, avaliou o pastor e falou: rapaz, você nem tinha carro para vir para a convenção, não é verdade? Você veio de carona, né? Tão pobre. Sua igreja é uma capelinha, não tem aquela aparelhagem toda, é uma pobreza que só a misericórdia. Mas quando eu vejo aqui no céu, meu Deus, você é rico! E começou a louvar o pastor da igreja de Esmirna diante dos outros 6 pastores. Como é bom, meus irmãos, quando Jesus ele olha para você e vê que você não tem recursos, não tem força, não tem, sabe, pedigree, vamos dizer assim, não tem cacife. Apesar disso, você continua fazendo com dedicação, com esmero, para a glória de Deus. Aqui embaixo você é o último a chegar, porque o carro quebrou, mas lá em cima você chegou primeiro. Ele louvou ao anjo da igreja de Esmirna. Depois ele foi chamando pastor para pastor e foi dizendo: ô pastor da igreja de Tiatira, está tudo muito bom lá, só que tem uma irmã lá chamada Jezabel, que é uma tribulação. Rapaz, quando você vai falar com aquela irmã, fala logo com aquela irmã, que ela está perdendo a igreja inteira. E o anjo de Pérgamo, ele fala de uma maneira, o anjo de Sardes, e esse homem aqui tomou uma diante de todo mundo, que até hoje está doendo nos ouvidos. Ele disse ao anjo da igreja que está em Sardes: tem nome de que vive, mas está morto. Ixi, o que eu vou fazer? Jesus fala para ele o seguinte: eu tenho 7 espíritos, consolida o restante que estava para morrer. Essa é a linguagem direta de Jesus. E quando ele chama o anjo da igreja de Filadélfia, fala: você tem pouca força, mas não nega o meu nome. Mas o anjo que foi mais repreendido é o anjo da igreja de Laodiceia. Esse aí, irmão, não achou nada de bom no homem. Pensa num cidadão que não tenha nada para apresentar. Dizes: rico sou, de nada tenho falta, e estou enriquecido, e não sabes que és um cego, pobre, miserável, desgraçado e nu. Mas Jesus é tão bom que dá a repreensão e dá o remédio. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e colírio para os olhos, para que vejas, e vestes, para que não se veja a vergonha da sua nudez. Jesus tem algo a falar, e ele fala categoricamente, porque quando as coisas estão bem, mas quando as coisas não estão bem, meus irmãos. Aí Jesus, ele é ordeiro, ele vai colocando em ordem, vai deitando o bálsamo, vai te curando, vai te sarando, vai te abençoando, e você percebe que o dono da casa está na casa, porque ele tem uma grande revelação a trazer. E quando a gente vê a revelação, diz que João, ele se vira, e quando ele olha para os 7 castiçais de ouro, não é de prata nem de madeira, a igreja é de ouro, a igreja é santa, a igreja é perfeita, a igreja não tem ruga, a igreja não tem mancha, a igreja não tem mácula, a igreja é de ouro, e a igreja é de Jesus. De Jesus. Ele olhou, e quando ele olhou para Jesus, porque uma coisa é a igreja, outra coisa é Jesus. A igreja somos nós, Jesus é o Salvador. Quando ele olhou para Jesus, ele disse que ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Jesus, ele anda no meio da sua igreja.
Jesus ele está vigilante sobre a sua igreja. Jesus ele não está descuidado. E se você olhar para Jesus, não aparece nenhuma parte do seu corpo. Ele usava uma roupa sacerdotal. O manto dele ia até o punho, o manto dele ia até o tornozelo, e o cinto que estava em volta dele era um cinto de ouro, mostrando para nós que Jesus ele nos valoriza. Jesus ele te valoriza. Jesus te coloca no lugar exato, na hora exata, e trata você muito bem. Tem alguém aqui que já foi maltratado por Jesus? Tem alguém aqui que fala: Jesus me maltratou? Jesus não maltrata ninguém. Jesus trata você com simpatia, com alegria, com honra. Jesus te levanta, Jesus te abençoa, Jesus te cura, Jesus te ouve, Jesus confia em você, Jesus se alegra com você. E ele veio muito bem vestido para o culto, muito bem vestido. E o João continuou olhando para Jesus, e ele disse o seguinte: que a cabeça de Jesus, os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Porque Jesus inspira respeito, meus irmãos. Jesus inspira devoção. Quando você olha para Cristo, não pode ser irreverente, e também não pode ser indiferente. Não é qualquer pessoa, é Cristo. E Cristo com os cabelos brancos, falando o seguinte: respeite as cãs brancas, porque ele tem mais idade do que você. Jesus ele tem mais experiência do que você, mais sabedoria do que você, mais inteligência do que você. Jesus ele tem mais honra do que o próprio céu. A carta aos Hebreus diz que ele é mais sublime do que os céus. Jesus tem os seus cabelos brancos, e o detalhe: os seus olhos são duas bolas de fogo. Porque Cristo ele não fica impressionado com o terno, Cristo não fica impressionado com o corte de vestido, Cristo não fica impressionado com o laque no cabelo, Cristo não fica impressionado com o vocabulário perfeito, Cristo não fica impressionado com a maneira como eu me sinto. Ele tem dois olhos que são perscrutadores. Ele vai observando você por dentro, milimetricamente, como que está o teu coração, como que está a tua consciência, quem você é, como você está e quem você é. A calabra escura de reverência lá na baixaia, a ramaçoi de reverência lá na maia. Só que não é para te condenar, irmã, não é para te condenar, irmão, não é para ver as manchas de pecado que estão em você, mas sim aonde que está o mal e como que ele vai tratar, como um cirurgião que pede uma endoscopia, e através da endoscopia ele sabe aonde está o mal, lá dentro de você. Jesus ele te analisa e ele te verifica qual que é o mal que está afligindo a alma do meu servo, qual que é o mal que está afligindo a alma desta jovem, qual que é a tentação que ela está sofrendo. Jesus, como um perito, um cirurgião, ele faz de você um raio-x e encontra onde está a dor da tua alma. Glória a Deus. É o olho de um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Perceba que ele já passou, enxerga todo mundo, ninguém escapa do olhar do Senhor. E o João está olhando para ele e diz o seguinte: que os seus pés são semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada. Não era uma espada cega. Jesus ele não manda a palavra dele por mandar, porque faz parte da liturgia, porque tem que ter pregação. Jesus ele manda a palavra dele afiada, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes,
que penetra até a divisão da alma